Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa que nós estamos iniciando, chamado Sob Tensão. E hoje nós teremos a participação especial do Dr. Joel, especialista no direito militar, que vai orientar os nossos policiais e também a sociedade sobre aquilo que os nossos policiais respondem no seu dia a dia. Seja bem-vindo, Dr. Joel. Muito bom dia, diretor Elias, agradeço o convite por estar aqui, falar um pouco sobre os procedimentos militares, né? Muito importante. Eu até digo que hoje, para ser policial militar, é um sacerdócio, né? Porque tem um dos piores salários da federação, você está sujeito a uma série de procedimentos disciplinares, de caráter exclusório ou não. Não é fácil a vida do policial militar, tem que ter muita vocação, estar muito determinado, né? O policial militar hoje, quando ele entra na carreira praça, ele passa pela escola de Pirituba, né? Escola de soldados, hoje Escola Superior de Soldados de Pirituba, e após esse curso, né, um pouco extenso, né? Já quase um ano, 10 meses, né? O curso todo, e saindo de lá ele ainda está sujeito ainda ao período exclusório, né, que chama-se de PAD, né? Probatório? Probatório, isso, fica no estágio probatório, essa é a palavra mais exata, né? Fica 2 anos no estágio probatório, né? E aquele que se diz na linguagem policial, o nome no giz, né? Soprou, apaga, né? Então é bastante difícil a vida do policial, principalmente nesse período do estágio probatório, né? Porque ele pode ser excluído a qualquer momento, né? É via rápida, né? Estágio probatório, né? Doutor, se eu puder explicar um pouquinho, se a gente trabalhar assim, ponto a ponto, nos procedimentos que os policiais respondem, né? A gente fala muito nos IPM, PAD, para o civil que não tem noção disso, e até mesmo os policiais, o que a gente pode falar dos procedimentos administrativos? Perfeito, podemos iniciar com sindicância, né? O policial sai na rua com a viatura, se ele colidir com outro veículo, né? E sempre que envolve o patrimônio, instaura-se uma sindicância, né? Para apurar a responsabilidade sobre aquele acidente, e daquela sindicância pode estar um PD também, que é um procedimento disciplinar, né? Para apurar uma infração disciplinar do policial militar. Qual a diferença do procedimento disciplinar para outros procedimentos administrativos, né? É que o procedimento disciplinar não tem caráter exclusório. Ele começa numa companhia, sobre o crivo do batalhão, né? O comandante do batalhão é que vai cuidar, é o responsável, né, final por esse procedimento disciplinar, né? Que pode resultar numa punição, numa advertência, ou pode até ser arquivado, né? É muito importante que o policial militar seja acompanhado por um defensor que tenha afinidade com a matéria, né, que conheça o RDPM, né, que é o regime disciplinar da Polícia Militar, né, porque no PD ele não precisa nem de advogado, ele pode se defender sozinho, né, mas é importante que tenha um advogado para acompanhá-lo, né, diferente nos demais procedimentos que é necessária a presença de um defensor para que não fira o contraditório e a ampla defesa, né. Então doutor, desculpe, pessoal, está vendo a importância? Não é qualquer advogado. Às vezes você tem um advogado que é amigo, mas ele não conhece o RDPM. Veja a diferença, porque você tem várias situações internas que o advogado comum não conhece, não é verdade, doutor? Perfeitamente, né? Nós temos aí os PADs também, né, que são instaurados, né, hoje pelo próprio CPM, né, que é o Comando de Policiamento Metropolitano, e o CPC, que é o Comando de Policiamento da Capital, né? Até algum tempo atrás, esses procedimentos, os PADs, eram instaurados nos batalhões, né? A diferença do PAD para o CD, né, é que o PAD ele é presidido por um oficial, né? É um oficial singular, ele que inicia a instrução, vai até o final e faz o relatório. Já o CD, ele é presidido por 3 oficiais, né? E qual a diferença de um para outro, né? Responde o PAD, o policial que tem menos de 10 anos de corporação. Então ele está sujeito ao PAD por um juízo singular, né? Que o oficial tem a função de juiz ali, né? Ele que vai avaliar tudo, que vai ouvir as testemunhas, que vai indeferir pedidos da defesa, inclusive, ou concordar com os pedidos, né? E já o CD é diferente, né? São 3 oficiais, um interrogante, né? Um oficial presidente e um relator, né? E aí tem que sair o relatório desses 3, tem que ter a concordância entre eles, para que saia o relatório final, né?
para o comandante do CPC ou do CPM, né? E todos esses procedimentos passam pelo crivo da corregedoria, né? Esses procedimentos são iniciados CPC, CPM e vão para a base 2 da corregedoria. A base 2 da corregedoria é um órgão responsável para administrar todos esses procedimentos disciplinares de caráter exclusório, né? Então, só a sindicância que não, né? A sindicância no batalhão. Se necessário, né, se houver, por exemplo, porque a sindicância pode ser suporte fático até para a IPM, pode ser suporte fático até para a denúncia. De repente você instala uma sindicância, ela foi tão bem elaborada e tão aprofundada que ela pode ser suporte fático, inclusive para a denúncia. Pode encaminhar para o TJM direto e virar uma denúncia, né? Qual que é a diferença do procedimento disciplinar para os procedimentos administrativos? É que os procedimentos disciplinares não têm caráter exclusório, né? Eles são resolvidos no âmbito do batalhão, né, sob o crivo do comandante do batalhão, e ele decide se o policial cometeu infração disciplinar ou não, que pode ser punido com a detenção, né? Pode ser afastado das ruas, pode responder, pode ter uma advertência, né? Algo desse gênero, né? Temos também as sindicâncias, né, que começam nos batalhões, né? A sindicância é uma coisa importante, né? Porque quando o policial fala, poxa, eu vou responder um procedimento administrativo, vou cometer algum desvio de conduta, então é muito importante, né, pessoal, para vocês que estão assistindo, saber o que é uma sindicância. O doutor já vai explicar para nós o que é uma sindicância. Perfeitamente. Sindicância sempre que envolve alguma coisa que pode prejudicar o erário público, né? Por exemplo, um acidente com a viatura, né, que danifica a viatura, é instaurada uma sindicância, sempre. Por menor que seja o acidente, às vezes a viatura esbarra num carro na rua que a pessoa não quer se envolver, fala, não quero ocorrência, fica tranquila, ainda que o motorista da viatura seja ocupado pelo acidente, não tem como ser diferente, tem que fazer um boletim de ocorrência, porque vai gerar uma sindicância para apurar a responsabilidade, se foi o policial que provocou o acidente ou não. Então a situação é um pouco complicada. E tanto o PAD quanto a sindicância pode servir de suporte fático, né, para um processo disciplinar de caráter exclusório, né, e até um processo criminal, né. Ele pode ser suporte fático para o IPM. Em cima de uma sindicância ou de um procedimento disciplinar, pode iniciar uma portaria de um IPM, que é um inquérito policial militar, né, e aí sujeito já ao Código Penal Militar, né. Hoje ampliou-se um pouco mais, né? Até tempos atrás, aí, antes de 2017, né? Havia essa separação dos crimes militares, né? Hoje, com o advento de uma lei, que eu não me recordo ao certo, né, o número dessa lei, mas é uma lei que deu caráter extensivo aos crimes comuns para crimes militares, né? Por exemplo, o abuso de autoridade, que tem sua legislação própria, né? Hoje, por extensão, ele virou crime militar, né? Então, são administrados pelo próprio TJM, Tribunal de Justiça Militar, que tem competência para tal, né? O senhor comentou, doutor, sobre o PAD, né? Muitas pessoas não têm conhecimento, né? Até mesmo policial novo. Vamos falar um pouquinho do que é o PAD. Perfeito. O PAD é um procedimento administrativo disciplinar de caráter exclusório, né, que começa no batalhão, né, mas hoje administrado pelo CPC ou pelo CPM, que é o Comando de Policiamento da Capital, ou Comando de Policiamento Metropolitano. Até um tempo atrás, o batalhão fazia todo esse procedimento e encaminhava para a corregedoria para avalizar, né. Hoje, não sei por qual razão, né, esses procedimentos passaram todos ao crivo do CPC ou do CPM, né. Qual que é a diferença do PAD? Responde o PAD o policial que tem menos de 10 anos de corporação, entendeu? E o PAD, ele é presidido por um oficial apenas, né? Diferente do CD, que são 3 oficiais que presidem o CD, né? Essa é a diferença, né? Entendi. E o PD? O pessoal fala, você tem o PAD, que é para policiais que têm menos de 10 anos de serviço, né? E você tem o PD, né? Perfeito. Não, o PD é procedimento disciplinar de caráter não exclusório, como eu havia falado inicialmente, né? O CD, que é a diferença do PAD para o CD, é o tempo de casa, né? O PAD, o policial responde o PAD quando ele tem menos de 10 anos de corporação,
e ele responde um CD quando ele tem mais de 10 anos de corporação. A diferença também da presidência é que no PAD é presidido por um oficial e no CD são 3, é um colegiado que faz todo o interrogatório, recebe todos os pedidos da defesa, né, as diligências da defesa, e tanto um procedimento quanto o outro são todos regidos pela I-16PM, uma instrução, né, da própria Polícia Militar que regula, né, seria tipo um código de processo que regula o procedimento administrativo da Polícia Militar, né. Alguns advogados até dizem que é ilegal essa I-16PM, né? Mas a I-16PM ela é elaborada com base no RDPM, e o RDPM é uma lei complementar, então tem validade sim, né? Muitos mandados de segurança, ou até habeas corpus, foram instaurados nesse sentido para tentar não aceitar as normas da I-16PM, mas são as normas que regem os procedimentos disciplinares e sempre em conjunto, né, com o Código de Processo Penal Militar também, que regula esses procedimentos. E quero salientar que quem está sujeito, né, a esses CDs, né, e esses PADs são os praças, né, que são de soldado até subtenente, né. Tá. Então nós temos uma diferença de procedimentos administrativos, por exemplo, praça, do soldado até o subtenente, ele responde Ele responde, se ele tiver menos de 10 anos, ele responde um PAD, se ele tiver mais de 10 anos de casa, ele responde CD. Tá? É assim que funciona, e tanto um quanto o outro tem caráter exclusório, né? Pode ser demitido. Pode ser demitido a qualquer momento. Né? Tá. E todos eles, passam pelo crivo da corregedoria antes de ir para o comandante-geral, porque no final das contas quem demite ou quem expulsa o praça é sempre o comandante-geral, né? Em cima do relatório feito pela base 1, que depois é endossado pela base 2 e depois vai para o comandante-geral para dar a decisão final antes de sair a publicação de expulsão ou de demissão. Então tudo isso é passado pela corregedoria. Vamos supor que a gente tem um comando de policiamento da capital, um CPC, um CPM, eles se derem um parecer favorável ao policial para que ele fique na instituição, a corregedoria pode inverter? Perfeitamente. Eu acho até injusto isso, né? Porque, veja só, quem faz toda a instrução do procedimento administrativo é o CPC ou o CPM. Né? Então toda a entrevista inicial, né, com as testemunhas, né, oitiva de testemunhas, o próprio interrogatório da pessoa investigada, passa tudo pelo crivo, né? No caso de CD pelo crivo do colegiado, no PAD pelo crivo de apenas um oficial, que tem um caráter de juiz singular, né, no procedimento administrativo. Eu acho muito injusto isso, né, porque ele tem contato com as pessoas, né, e a corregedoria vai analisar só papel, né, e no mais das vezes a corregedoria muda todas as decisões do CPC e do CPM. Eu acho isso muito injusto, porque quem tem contato com as pessoas é quem inicia a instrução. Entendi. Então, policial, vocês que estão aí nas ruas, né, quando precisar de um advogado, tem aqui a minha indicação do Dr. Joel. Isso é muito importante porque a gente sabe, eu que vivenciei tantos anos acompanhando a atividade, que qualquer coisa vira aí uma sindicância, qualquer coisa vira um PD, um CD, enfim. E é importante para que vocês entendam, né, que as normas, as regras estão aí, mas o advogado ele é a melhor pessoa para orientá-lo. Então o Dr. Joel está dando essa aula aqui para nós, vocês que estão chegando, né, estão naquela vontade de trabalhar, né, doutor? Perfeito. Começaram aí, está todo empolgado, então acho que às vezes tem que dar uma tirada de pé para não arcar com as consequências no futuro. O que mais nós temos, doutor? O que seria bom salientar, Elias, é que é muito importante o policial usar um advogado, um defensor que tenha conhecimento de causa, né? Porque a gente, aos 15 anos que eu estou no TJM, né, como defensor, a gente tem amizade com juízes de primeira instância, de segunda instância. Alguns juízes até comentam que às vezes o defensor mais prejudica do que ajuda, porque não tem conhecimento de causa, né? Eu não estou falando no meu caso, né, eu procurei me especializar em direito militar, estou 15 anos na casa, mas tem muitos advogados bons também aí, né, que têm essa especialidade
Então, o que eu indico é sempre procurar um especialista de direito militar, que sabe o que está falando, né? Que você pega um advogado que, por exemplo, não sabe nem as graduações, não sabe nem quem comanda uma companhia, não sabe qual o posto que admite o comando de uma companhia, de um pelotão, não sabe nem quem comanda um batalhão, não sabe nem distinguir o que é um praça e o que é um oficial. Então é muito importante essa especialidade, né? Saber quais são as normas que regem o direito militar, para não prejudicar ainda mais o seu cliente. Né? É verdade, doutor, porque hoje a gente vê, eu tive a oportunidade de acompanhar vários julgamentos, e o que o senhor falou é uma grande verdade. Às vezes ele não sabe nem o posto e a graduação, quanto mais, né, o que rege no RDPM. Né? Então aí não vale a pena, pessoal. Às vezes o barato sai caro. Aquele amigo que está aí, eu vou te defender, não vou te cobrar nada, é a sua carreira, é seu futuro, então tem que ter um especialista. E doutor Joel, quanto aos oficiais, ao que um oficial responde? O oficial responde Conselho de Justificação, né, conhecido como CJs. Né? Sempre que há informação sobre a possível participação de um policial militar em um crime militar, né, um crime militar por extensão, né, instaura-se o CJ. Né? O CJ, o oficial até estranho, né, porque ele inicia com GS. O que é o GS? Gabinete do Secretário. Porque é prerrogativo do secretário instaurar o CJ. Né? A portaria é elaborada, né, por um oficial, pelo comandante geral, né? E o CJ é elaborado nesse sentido, de apurar a responsabilidade do oficial, ver se ele tem condições de permanecer nas fileiras da corporação, se ele é digno para o oficialato. Né? Até a lei fala sobre isso, né? Sobre a apuração da indignidade para continuar na corporação, né? Continuar como oficial da corporação. Né? O CJ ele começa no âmbito dos batalhões, né? Eu já fiz vários CJs já, né? Já defendi, né? Desde soldado, né? Desde soldado temporário que existia, né? Hoje nem tem mais, já defendi desde soldados temporários até coronéis full, né? Que é o posto mais elevado da polícia militar. E o CJ elabora-se a portaria, né? Para iniciar o CJ, e o CJ ele já é designado os oficiais que vão participar do CJ, são 3 oficiais, né? Presidente, interrogante, relator, são 3 oficiais que iniciam a instrução do CJ, né? Que é naquela oportunidade que ele é chamado procedimento administrativo. Né? Depois ele pode ou não virar procedimento judicial. Né? Então as testemunhas arroladas no CJ são ouvidas, tanto as de acusação quanto as de defesa. Né? Depois há um interrogatório também do oficial submetido ao CJ, depois um relatório dos 3 oficiais, que é um colegiado que faz a definição final desse relatório, também sobre o crivo da corregedoria, né? E depois da corregedoria ele vem para o secretário de Segurança Pública, né? Que também tem uma assessoria policial militar na secretaria, na SSP, né? Que vai analisar tudo que foi feito na instrução, e aí é a decisão do secretário julgar procedente ou não o CJ. Né? Se ele julgar improcedente, vai para o arquivo, né? E se ele julgar procedente, ele vai para o crivo do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Né? Entendi. Então, uma dúvida que me surgiu aqui. Então, se um policial, um capitão, por exemplo, se um capitão estiver respondendo no CJ, bom, chegamos ali no final, vai para o crivo do secretário. O secretário pode arquivar? Pode, sim. É prerrogativa dele, né? Por isso que o procedimento já começa como GS, né? A sigla inicial do processo é GS, Gabinete do Secretário. É prerrogativa dele, no âmbito da Polícia Militar, né? Prerrogativa do secretário decidir se o oficial é indigno ou não para permanecer nas fileiras da Polícia Militar. Indigno para o oficialato. Né? E se ele decidir pela improcedência do CJ, vai para o arquivo. Arquiva-se, não se fala mais nisso, porque é prerrogativa dele. Se ele achar que há indícios ainda, né, ele vai dizer que pelo crivo dele há procedência, e aí ele é obrigado a encaminhar para o Tribunal de Justiça Militar. Entendi. Agora, quanto aos oficiais que presidem, tem que ser oficiais superiores à patente ou pode ser igual? Sempre um posto superior. Né? Se é um capitão que vai ser submetido ao CJ, tem que ser um majores para cima para
para que possa presidir. Normalmente o presidente vem um tenente-coronel, né? E o relator e o interrogante acaba sendo um major, né? Tem que se respeitar essa hierarquia, né? Porque ninguém vai querer ser analisado por alguém com posto inferior, né? Então isso é muito latente na Polícia Militar. E no âmbito do Tribunal de Justiça Militar, né, como toda a instrução é feita já na Polícia Militar, que é aquela oportunidade em que o CJ tem um caráter administrativo, né? Depois é que ele pode, quando ele vai para o Tribunal de Justiça Militar, e aí sim ele vira procedimento judicial. E como é que funciona no Tribunal de Justiça Militar, né? Quando o CJ chega no pleno, né? Porque é o pleno que é competente para julgar os CJs, né? São 7 juízes de segunda instância, né? É dado 5 dias para que o oficial ele é intimado, ele é citado, né? Para em 5 dias ele fazer uma resposta àquela acusação, tá? E ali não inicia-se instrução nenhuma, já vai a julgamento direto, né? Ali é nomeado um relator desse CJ, né? E é o pleno todo que julga, né? Quando há empate, o presidente pode participar do julgamento e pode decidir esse empate. Eu já tive casos em que houve o voto inerva do presidente, né? Mas é dali que se decide se o policial vai ser demitido ou não, oficial no caso, né? Porque, diferente dos praças, o praça pode ser expulso, o oficial não pode ser expulso, né? A lei não permite. Ele é demitido, né? Ele perde o posto e a patente, né? E todas as honrarias, e essa decisão quem toma é a Justiça Militar, é o pleno do Tribunal de Justiça Militar que decide se ele é digno para permanecer nas fileiras ou não do oficialato. Entendi. Então o oficial não pode ser expulso como praça? Não pode porque ele gosta das prerrogativas tanto do delegado de polícia, do juiz, do promotor. Ele passa pelo crivo de alguém superior, de um tribunal superior, mas ele não pode ser expulso, ele é demitido. A lei não permite que ele seja expulso da corporação, né? O oficialato gosta desse benefício, né? Dizer que um oficial foi expulso é errôneo, né? Muitos advogados sequer sabem disso, né? Que não pode ser expulso, tem que ser demitido. E depois de demitido tem que recorrer aos tribunais superiores, né? Porque se é o próprio pleno do Tribunal de Justiça Militar que julga o oficial nessa fase judicial, então são só os tribunais superiores que vão decidir se mantém aquela decisão ou não. Mais ou mais às vezes mantém, né? Porque tanto o STJ quanto o STF não tem muito conhecimento da matéria militar e acaba endossando o trabalho feito aqui pelos tribunais. Mas é sempre uma tentativa, né? Mas o mais das vezes, pela minha experiência de 15 anos, os tribunais superiores mantêm as decisões do Tribunal Militar, porque é uma especialidade, né? E levam sim, muito em conta, porque tanto São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são 3 estados que têm tribunal próprio, né? Tribunal de Justiça Militar. Então os tribunais superiores levam muito em conta isso, né? Então existe uma especialidade, né? Então subentende-se que o que o tribunal decidiu deve ser o mais correto, nem sempre é. Então, mais às vezes não são. O pessoal também tem muita curiosidade, doutor, em relação à reintegração. O policial foi demitido, muitas vezes injustamente. Como é que é esse processo de tentar reintegrar o policial? Sim, sim. Há tempos atrás, né, isso era até mais fácil, esse pedido de reintegração, porque eram as varas da Fazenda Pública que decidiu a reintegração ou não, né? Depois da emenda 45 passou a competência do TJM, né? Nós temos hoje no Tribunal de Justiça Militar 2 auditorias cíveis, né? Que é a primeira e a 6ª, né? São 2 auditorias que julgam a reintegração ou não, né? O policial demitido, né, tanto o praça quanto o oficial, ele pode requerer a integração, né? Mostrar alguma falha processual, né? E essas 2 varas que vão analisar se deve ou não reintegrar. Ele tem um período de 5 anos para pedir a reintegração. Passado isso, não tem mais o que fazer e não tem como mais reintegrar. Mas hoje a competência é do Tribunal de Justiça Militar o pedido de reintegração. Entendi. Então o policial que for demitido a bem do serviço público, for expulso, achar que foi injustiçado, ele tem até 5 anos para procurar um advogado e tentar a reintegração. Senão não consegue, e é muito difícil a reintegração, né? A menos que o defensor consiga mostrar alguma falha, né, muito latente, né, no procedimento
que foi instaurada, né, que resultou na expulsão, na demissão do praça, para que se reintegre. É difícil reintegrar, né? Conheço alguns casos de reintegração, né? A primeira auditoria, inclusive, reintegra muitos, né? A sexta também, mas é uma matéria muito difícil de você mostrar, convencer o juiz de que todo aquele procedimento merece uma análise e que ele merece ser reintegrado. Não é muito fácil, não. Existem muitos policiais que se desligam da corporação, são demitidos, são expulsos, doutor? Perfeitamente, né? Até porque são esferas distintas, né? O administrativo do judicial são esferas distintas e às vezes acontece muito disso. Eu já deparei com vários casos em que o policial é absolvido no crime, no procedimento criminal, né? E aí ficam-se os reflexos do administrativo, né? Assim os oficiais o chamam, né? Os reflexos administrativos, né? Eles entendem que, no caso, o policial, não é que ele não cometeu tal crime, né? É que não se conseguiu provar, então não quer dizer que ele não cometeu. E ainda assim, sobre o crivo desses oficiais, ele não deve permanecer, né, na corporação e acabam demitindo. E com base nisso, geralmente, essa divergência, esses pedidos, né, de reintegração são com base nisso, né, para você mostrar para o tribunal que ele foi absolvido, né, foi absolvido pelo juiz em primeira instância e ele merece uma chance de permanecer nas fileiras, e aí pede-se reintegração, porque como são esferas distintas, o administrativo demite ou expulsa, né, mesmo com uma decisão, né, da justiça militar absolutória. Isso é muito injusto para os policiais, né? Então, não é certo. Eu vou, inclusive, doutor, eu vou te pedir para explicar um pouco melhor, porque o policial, às vezes ele é absolvido na justiça militar por um determinado tipo de crime que foi imputado, ou seja, que ele respondeu, e no administrativo ele manda embora. Perfeito. Então, se o senhor puder explicar que são duas situações distintas, diferentes do civil, porque o civil ele é julgado, foi absolvido, ele continua fazendo a atividade dele. O militar não. O militar ele responde em duas esferas internamente, né? Assim, é muito injusto isso, e por isso que existe essas possibilidades de reintegração, né? Eu já tive casos, por exemplo, que o inquérito sequer virou processo, foi arquivado no âmbito da justiça militar, mas o procedimento disciplinar continuou, né? E aí entenderam de que havia responsabilidade administrativa, reflexo administrativo, e o demitiram, né? Então, nesses casos, há essa possibilidade de você pedir a reintegração, né? Porque você mostra que se a própria justiça entendeu que ele era inocente e absolveu, né? Então merece uma chance de ser reintegrado. Mas se não for uma sentença absolutória, né, por inexistência de crime, né, inexistência de fato, né, é difícil você conseguir a reintegração. Mas é sempre uma possibilidade. Entendi. Aí, pessoal, tá vendo? Mais uma orientação aí, que é importante quando você tiver com o seu advogado na inexistência de crime, né, ou nessa outra inexistência de fato, né? Inexistência de fato ou inexistência de crime. Quando você tiver teu advogado aí, tem que buscar isso para que não recaia aí no administrativo, né? O que falamos é o 439, né? Você foi absolvido no 439, a linha A. Primeira parte reintegra direto, né? Segunda parte ainda tem análise. Mas quando você for absolvido no artigo 439, a linha A, primeira parte, você reintegra com certeza. Porque como os procedimentos são distintos e correm em paralelo, muitas vezes o policial é demitido ou expulso, né? E depois, se ele for absolvido no 439, primeira parte da linha A, ele vai reintegrar com certeza. Essa é a função dessas duas auditorias militares que têm o condão de analisar a possibilidade de retorno do policial. Doutor Joel, nós temos uma situação que muitas pessoas têm curiosidade. A gente fala do Tribunal de Justiça Militar, onde o policial responde. Mas se ele cometer algum desvio de conduta, na verdade cometer algum crime sem a farda, no dia de folga, a quem ele responde? Sim. Olha, o policial quando está de folga, no seu horário de folga, né, e se envolve em qualquer situação, qualquer delito, qualquer crime, né, é muito comum acontecer isso, viu? Está paisando ali na hora de folga, está com a arma da corporação e se envolve numa ocorrência. Então ele responde na justiça comum, tá? Porque eles não estão na atividade,
não está ele é policial 24 horas por dia, mas ele não está na função de policial militar, não está fardado, muito embora esteja armado pela polícia militar. E posso te dizer, Elias, é muito mais fácil absolver o policial militar na justiça comum. Eu, por exemplo, com 15 anos de atividade no Tribunal de Justiça Militar em defesa de policiais, eu nunca perdi um caso na justiça comum. É muito mais fácil de você, porque o juiz civil não tem muito conhecimento da caserna, né? Então é muito mais fácil de absolver. Eu não tenho no meu histórico nenhuma condenação na justiça comum de policiais militares. Agora, da mesma forma, né, em relação à exclusão, o policial militar fica, mesmo respondendo um processo na justiça comum, ele fica sujeito a perder a graduação, ou até o posto e a patente, né? Por exemplo, um oficial que comete um homicídio, né? Já fiz algumas defesas nesse sentido. O policial cometeu um homicídio fora da atividade, então ele respondeu na justiça comum, né? E se ele for condenado e transitar em julgado, né, instaura-se um procedimento que é competência do Ministério Público, inclusive, fazer a representação, né, para a perda do posto e a patente do oficial. Acontece muito disso. Como também acontece com o praça, né, o chamado PGP, perda de graduação do praça, né? Então, veja só, o policial está sempre numa encruzilhada, né? Ainda que ele não responda na justiça militar, vá para a justiça comum, que é mais tranquilo, que é muito mais fácil de absolvê-lo na comum do que na justiça militar, no final, se ele for condenado mesmo na justiça comum, ele ainda está sujeito a ser excluído das fileiras, né? Tanto pelo PGP, né, que o praça responde, né, quanto a representação para perda de posto e patente dos oficiais. Então é sempre muito difícil permanecer nas fileiras da Polícia Militar. Tem que ser uma pessoa honrada. O policial que entra, ele tem que ter consciência. Ele não é um cidadão comum, ele é um militar, está sujeito a regras e qualquer deslize ele responde pesado. É ingrato, né? Se for bem injusto, né? A pessoa, ela entra, muitas vezes salvar a vida de uma pessoa na rua, naquela fração de segundos, uma conduta um pouco equivocada pode acabar com a carreira dele, né? Perfeitamente. Qualquer deslize do policial militar, eu digo que ele é um ser diferenciado, né? Qualquer deslize que ele cometer, ele tem que estar sempre atento. Uma discussão com o vizinho pode resultar num procedimento, né? E pode virar depois um procedimento apuratório para demiti-lo, para expulsá-lo, né? Acontece muito isso, porque o policial militar é um ser humano, né? Ele está sujeito a uma discussão de trânsito, por exemplo, né? O policial numa discussão de trânsito saca uma arma ou atira numa pessoa no trânsito, ele não vai responder perante o Tribunal de Justiça Militar, sim sobre a justiça comum, né? Se ele tiver de folga, né, em trajes civis, ele vai responder perante a justiça comum, mas no final estará sujeito também ao crivo da justiça militar. Ou seja, ele é fiscalizado o tempo todo, né? E mesmo depois de aposentado, viu, Elias? É interessante isso, né? O policial aposentado, né, já está lá na reserva, né, do oficialato, né, o praça aposentado, ele responde também em procedimento, né? Ele pode perder a graduação mesmo depois de estar na reserva, né? Ele passa para a reserva, se envolve num crime, né, responde na justiça comum e após o trânsito julgado, ele pode perder o posto e a patente de oficial e pode perder a graduação do praça. Então, não é brincadeira, não é fácil. Então, como eu disse no início, ser policial militar é um sacerdócio, porque você está sujeito, enquanto você estiver vivo, você está sujeito ao regime disciplinar da Polícia Militar. 24 horas por dia. Perfeitamente. Bom, doutor Joel, quero te agradecer pela aula, pela explicação. Tenho certeza que vai ajudar muitos policiais e a população a entender um pouquinho sobre o trabalho difícil que é ser um policial militar. Então, muito obrigado por ter vindo, né? Como eu disse, teremos outras oportunidades. E assim, pessoal, vamos encerrar o nosso primeiro programa sobre Sob Tensão, que é um programa novo que nós estaremos colocando no nosso canal uma vez por semana. Vamos trazer delegados de polícia, juízes, promotores, né, e policiais militares de todas as corporações. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo amanhã.